naquela manhã cinzenta, ele não percebeu que, ao comprar uma vida, estava assinando a sentença da própria solidão. A casa do conde era grande demais para o silêncio que a habitava. Os corredores longos, de madeira escura e paredes espessas, guardavam ecos de um passado recente que ainda sangrava. Desde a morte da esposa, nada ali parecia completo. O luto não era escandaloso nem visível. Era contido, rígido, tão disciplinado quanto o próprio dono da casa. O conde acordava cedo, cumpria seus deveres, administrava as terras e retornava sempre ao mesmo vazio. Havia apenas uma criança pequena naquele mundo vasto demais, seu filho órfão de mãe, ainda incapaz de compreender a extensão da perda que carregava. O menino chorava pouco. Não porque fosse forte, mas porque aprendera cedo que ninguém vinha quando ele chamava. O pai o observava à distância, dividido entre a culpa e a incapacidade de oferecer afeto. Amá-lo não era o problema, demonstrar era, e com o tempo, o conde concluiu que precisava de ajuda. Não por ternura, mas por necessidade. Uma criança exigia cuidados que ele não sabia oferecer. Foi assim que decidiu comprar uma escrava. Não houve cerimônia nem questionamentos. Ela chegou em uma tarde silenciosa, conduzida por homens que não fizeram apresentações. Era jovem, mas o olhar carregava um cansaço antigo. Mantinha a postura ereta, as mãos firmes, e não pediu nada. Não disse o nome, não perguntou pelo futuro. Apenas aguardou ordens, como alguém que já aprendera que esperar era a única forma de sobreviver. O conde explicou a função com poucas palavras. Ela cuidaria do menino. Alimentaria, banharia, vigiaria. Nada além disso. Ele não esperava dedicação, muito menos afeição. Esperava eficiência, e naquele primeiro instante nada nela parecia extraordinário. Apenas mais uma presença silenciosa em uma casa acostumada a não sentir. Na primeira noite, o menino chorou. Um choro contido, quebrado, como se tivesse medo até do próprio som. O conde permaneceu em seu escritório, tentando ignorar. Não queria interferir. Queria acreditar que aquela decisão resolveria tudo. Mas, após algum tempo, o choro cessou. Não abruptamente, aos poucos. Como se alguém tivesse ensinado a criança a respirar novamente. No dia seguinte, o conde notou algo estranho. O filho comeu sem resistência, dormiu mais cedo e, pela primeira vez em semanas, não acordou gritando durante a madrugada. Ele não comentou nada, apenas observou. Nos dias que se seguiram, a mudança tornou-se evidente. O menino começou a procurar a presença da mulher. Segurava sua mão. Encostava a cabeça em seu colo. Pequenos gestos que não pediam permissão. Ela falava pouco, mas quando falava era sempre em tom baixo, nunca levantava a voz, nunca ameaçava, corrigia com paciência. Protegia com o próprio corpo quando o garoto se assustava. O conde passou a observá-la com atenção crescente, tentando entender de onde vinha aquela dedicação que não fora exigida. A casa começou a mudar, não fisicamente, mas no ritmo. Havia mais movimento, mais som, mais vida. O conde percebeu que já não se incomodava em chegar mais cedo. Sentava-se à mesa enquanto ela ajudava o menino a comer. Ouvia risadas curtas, tímidas, quase proibidas. E, em silêncio, sentia algo desconfortável crescer dentro de si. Ela não agia como alguém submissa ao medo. Obedecia sim, mas havia dignidade em cada gesto. Quando o menino adoecia, ela não dormia. Quando ele tinha pesadelos, era ela quem ficava acordada. O conde presenciou certa noite a mulher sentada no chão, embalando a criança como se fosse parte dela. Aquela cena o atingiu de forma inesperada. Ele tentou racionalizar. Disse a si mesmo que aquilo era apenas gratidão. Que sua presença ali era funcional. Mas algo não se encaixava. Ele começou a sentir sua ausência quando ela não estava no mesmo cômodo. Passou a perguntar pelo menino apenas para ouvi-la responder, e aos poucos percebeu que já não observava apenas o cuidado dela com a criança. Observava ela. O conde ainda não chamava aquilo de amor. Nem ousava pensar nisso. Mas, sem perceber, começou a se aproximar de uma verdade perigosa. Aquela mulher, comprada para servir, estava se tornando o eixo emocional da única família que lhe restara, e isso o aterrorizava. O conde passou a notar detalhes que antes lhe escapavam.
O modo como ela ajeitava o cabelo do menino antes de dormir. A paciência com que repetia histórias simples, mesmo quando a criança pedia a mesma narrativa pela terceira vez. A forma como o menino buscava seus olhos antes de qualquer decisão, como se ali estivesse a confirmação de que o mundo ainda era seguro. Nada disso fazia parte do acordo inicial. Nada disso fora ordenado. Ainda assim, acontecia todos os dias. Ele tentou manter distância. Lembrava a si mesmo da posição que ocupava, da ordem social que regia aquela casa, daquela compra feita de maneira fria e objetiva. Mas o cotidiano é insistente, e a convivência lenta desgasta até as convicções mais rígidas. O conde começou a permanecer mais tempo nos espaços comuns. Sentava-se à mesa sem pressa. Observava o filho brincar enquanto ela organizava a casa. Fingindo desinteresse, fazia perguntas simples, quase banais, apenas para prolongar a conversa. Ela respondia sempre com respeito, mas sem servilismo excessivo. Nunca o encarava por tempo demais, mas também não desviava o olhar por medo. Havia um equilíbrio curioso em sua postura, como se tivesse aprendido a sobreviver sem perder completamente a si mesma. Aquilo o incomodava e, ao mesmo tempo, despertava admiração. O conde não estava acostumado a admirar pessoas naquela condição. Isso o forçava a confrontar pensamentos que preferia evitar. O menino, por sua vez, florescia. Tornou-se mais falante, mais curioso, mais confiante. Certo dia tropeçou no jardim e machucou o joelho. Antes mesmo que o pai reagisse, a mulher correu, tomou-o nos braços e o acalmou. O conde permaneceu parado, observando aquela cena simples, sentindo algo apertar o peito. Não era ciúme, era consciência. Ele percebia, com clareza dolorosa, que o filho encontrara nela algo que ele próprio não conseguira oferecer. Naquela noite, o conde não conseguiu dormir. Andou pela casa, passou pelo quarto do menino, ouviu a respiração tranquila da criança. Passou pelo quarto dela, hesitou diante da porta fechada e seguiu adiante. Não era desejo que o mantinha acordado, mas um conflito interno profundo. Ele começava a compreender que o conforto que sentia na presença dela não era casual. Era afeto, um afeto que crescia em terreno proibido. Com o passar das semanas, conversas surgiram. Primeiro sobre o menino, depois sobre a casa. Aos poucos, temas mais delicados. Ele falou da esposa falecida, da dificuldade de criar um filho sozinho, do peso das responsabilidades. Falava sem perceber que estava se expondo. Ela escutava em silêncio, sem interromper, sem oferecer conselhos vazios. Sua escuta era atenta, verdadeira, algo raro na vida do conde. Em um desses momentos, ele perguntou sobre o passado dela. Foi a primeira vez que ultrapassou um limite invisível. Ela hesitou. O silêncio se estendeu. Então respondeu com poucas palavras, escolhidas com cuidado. Falou de perdas, de separações, de uma vida interrompida, não entrou em detalhes, não precisava. O conde entendeu que havia dores ali tão profundas quanto as suas. Essa descoberta os aproximou de forma irreversível. Já não eram apenas senhor e serva compartilhando um espaço. Eram duas pessoas feridas, tentando sustentar uma criança que, sem saber, os unia. O conde começou a sentir ciúmes quando outros empregados temporários apareciam. Sentia irritação quando alguém se dirigia a ela de maneira descuidada. Esses sentimentos o assustavam mais do que qualquer confissão. Certo dia, o menino adoeceu gravemente. Febre alta, noites sem descanso. O conde permaneceu ao lado da cama, mas foi ela quem conduziu cada cuidado com precisão e ternura. Quando a febre cedeu, o conde percebeu que estava segurando a mão dela. Não se lembrava de ter feito isso conscientemente. Ela não se afastou. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Não havia mais como negar. O sentimento que crescera silencioso já não cabia na racionalidade. Ele estava apaixonado por uma mulher que não era livre, e essa verdade o colocou diante de uma escolha impossível. Continuar vivendo em segurança moral ou enfrentar a injustiça que sustentava tudo o que ele era. E pela primeira vez, o conde sentiu vergonha do próprio poder. O conde passou dias evitando qualquer proximidade que pudesse denunciar o que sentia. Falava menos, observava mais e se refugiava em tarefas que antes lhe pareciam insuportáveis. Percorria as terras, resolvia disputas antigas,
Assinava documentos sem atenção. Mas nada disso silenciava a inquietação que crescia dentro dele. O sentimento não diminuía com a distância. Ao contrário, tornava-se mais claro, mais pesado, mais impossível de ignorar. Ela percebeu a mudança. Não perguntou, mas sentiu. O tom dele havia se tornado mais seco, os encontros mais breves. Ainda assim, continuava cuidando do menino com a mesma dedicação. Não por obrigação, mas porque o afeto que criara pela criança era real. O garoto, por sua vez, notava o afastamento do pai e se tornava mais agarrado a ela, buscando segurança em seus gestos. Aquilo a colocava em uma posição delicada, entre proteger a criança e respeitar a autoridade do homem que a possuía. Certa noite, após colocar o menino para dormir, ela foi chamada ao escritório do conde. O pedido não veio em tom de ordem, mas de necessidade. Quando entrou no cômodo, encontrou-o sentado, com o olhar perdido. Ele indicou a cadeira à frente. O silêncio se estendeu por tempo demais. Não havia palavras prontas para aquele momento. Ele começou falando do filho. Disse que estava grato. Disse que reconhecia o cuidado, a paciência, o impacto positivo que ela tivera na vida da criança. As palavras saíam controladas, mas havia tensão em cada frase. Então, sem planejar, confessou algo que jamais dissera a ninguém, que se sentia ausente como pai, que não sabia amar sem ferir, que tinha medo de repetir erros que nunca aprendera a nomear. Ela escutava, imóvel. Sabia que aquela conversa ultrapassava limites perigosos. Ainda assim, não interrompeu. Quando ele terminou, houve um silêncio profundo. Então ela falou, não de si mesma, mas da criança. Disse que o menino precisava dele, que a presença do pai era insubstituível, que nenhum cuidado, por mais dedicado, poderia ocupar esse lugar. Suas palavras não eram acusatórias, mas firmes. Aquelas frases atingiram o conde com força. Ele percebeu que, mesmo em sua condição, ela pensava primeiro no bem do filho. Aquilo o comoveu mais do que qualquer demonstração de afeto. Pela primeira vez, ele não a via como alguém que lhe pertencia, mas como alguém que escolhia agir com dignidade mesmo sem liberdade. Nos dias seguintes, o conde mudou. Passou a passar mais tempo com o filho, a participar de rotinas simples a ouvir. A criança reagiu com alegria, mas sem abandonar a proximidade com ela. Agora, os três dividiam momentos que pareciam quase familiares. Quase, porque havia uma barreira invisível que ninguém ousava tocar. O sentimento entre os dois adultos crescia nesse espaço silencioso. Não havia toques, nem confissões explícitas. Apenas olhares longos demais, pausas carregadas de significado, gestos de cuidado mútuo disfarçados de cordialidade. O conde se pegava pensando no futuro, algo que não fazia desde a morte da esposa. Mas, toda vez que imaginava esse futuro, esbarrava na mesma verdade incômoda. Ela não era livre. Essa consciência começou a corroer sua tranquilidade. Ele passou a questionar decisões antigas, valores herdados, práticas aceitas sem reflexão. Observava outras pessoas em condição semelhante à dela e sentia um desconforto novo, quase físico. O amor, ao invés de lhe trazer conforto, tornava-se um espelho cruel. Ela, por sua vez, lutava contra sentimentos que não escolhera. Sabia que não podia se permitir sonhar. Sabia que qualquer esperança seria perigosa. Ainda assim, não conseguia negar o respeito crescente que sentia por ele, especialmente ao vê-lo tentar se aproximar do filho. Aquilo revelava um homem diferente do senhor que a comprara. O conflito chegou ao auge quando o conde recebeu uma proposta de casamento, uma aliança vantajosa, politicamente conveniente, socialmente irretocável. A ideia o deixou vazio. Ao recusar, enfrentou críticas e suspeitas. Pela primeira vez, percebeu que estava disposto a perder status para não trair algo que começava a considerar essencial. Naquela noite, caminhou pela casa em silêncio. Parou diante do quarto do filho, depois diante do dela. Não bateu, apenas encostou a mão na porta, como se aquele gesto pudesse atravessar tudo o que os separava. Ele sabia que o amor já existia. O que ainda não sabia era se teria coragem suficiente para fazer justiça a ele. O conde acordou antes do amanhecer, com a sensação de que a casa respirava diferente.
Não era o vento, nem os sons comuns da propriedade despertando. Era a consciência de que nada mais poderia permanecer como estava. O amor, uma vez reconhecido, tornara-se uma exigência moral. E ele sabia que qualquer escolha pela metade seria, no fundo, uma forma de covardia. Passou a manhã observando o filho. Sentaram-se juntos para o desjejum, algo que antes era raro. A criança falava animada sobre pequenas descobertas, sobre histórias que aprendera, sobre planos simples. O conde ouviu com atenção verdadeira, sentindo um misto de alegria e culpa. Percebia o quanto havia se ausentado e o quanto ainda precisava reparar. Quando o menino terminou de comer, correu para junto dela, como fazia sempre. Aquela imagem, longe de feri-lo, trouxe clareza. Ele chamou-a ao jardim mais tarde. Não como senhor, mas como alguém que precisava falar. Caminharam entre árvores antigas, mantendo certa distância. O conde começou explicando que havia refletido profundamente sobre tudo. Falou da criança, da casa, do futuro que desejava construir. Falou do erro original de ter comprado alguém como se compra um objeto. As palavras custaram a sair, mas quando saíram, vieram carregadas de honestidade. Ela ouviu em silêncio, tensa. Cada frase parecia abrir um terreno instável sob seus pés. Quando ele anunciou sua decisão de conceder-lhe liberdade, ela não reagiu de imediato. Não sorriu, não chorou. Apenas respirou fundo, como alguém que recebe algo tão grande que não sabe onde colocá-lo dentro de si. A liberdade, por tanto tempo distante, agora estava ali, real e assustadora. O conde explicou que não fazia aquilo esperando nada em troca. Disse que o sentimento que nutria não lhe dava direito algum sobre ela. Disse que a liberdade era um dever, não um gesto romântico. Essas palavras, ditas sem teatralidade, foram mais fortes do que qualquer promessa. Pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, ela sentiu que era vista como pessoa inteira. A mudança foi imediata, mas não simples. A notícia se espalhou, gerando desconforto entre vizinhos, questionamentos entre administradores, críticas veladas. O conde enfrentou tudo com firmeza inesperada. Perdeu apoios, ouviu insultos disfarçados de conselhos, teve sua honra questionada. Ainda assim, manteve-se firme. Descobria dia após dia que a coerência tinha um custo alto, mas também um alívio profundo. Ela passou a decidir por si mesma. Continuou cuidando do menino agora por escolha. A relação com a criança se transformou, ganhou contornos ainda mais fortes. Ele a chamava de mãe em momentos de distração, corrigindo-se depois, confuso. O conde não o repreendia. Apenas observava, consciente de que vínculos verdadeiros não obedecem títulos legais. Entre os dois adultos, o espaço mudou. Já não havia hierarquia imposta. Havia cautela, respeito e um sentimento que agora precisava aprender a existir em terreno livre. Conversavam mais, discordavam, riam discretamente. Não havia pressa. O conde temia que qualquer gesto apressado pudesse soar como dívida. Ela temia confundir gratidão com amor. Ambos caminhavam com cuidado. Certa tarde, ela anunciou que precisava partir. A liberdade também trazia escolhas difíceis. Disse que precisava conhecer o mundo fora daquelas paredes, entender quem era sem correntes, testar a própria autonomia. O conde ouviu em silêncio, sentindo o peso da possibilidade da perda. Não tentou impedi-la. Disse apenas que a casa estaria aberta, sempre. A despedida foi contida. O menino chorou, abraçado a ela, sem compreender completamente. O conde manteve-se firme até vê-la desaparecer pela estrada. Naquela noite, a casa voltou a parecer grande demais. Mas agora o silêncio tinha outro significado. Não era vazio, era espera. Os meses passaram lentamente. O conde manteve a palavra. Criou o filho com presença renovada, enfrentou julgamentos, sustentou escolhas difíceis. Pensava nela com frequência, mas sem ressentimento. Sabia que o amor verdadeiro não aprisiona. Quando ela retornou, mudou tudo sem dizer uma palavra. Estava diferente, mais segura, mais inteira. Sentaram-se à mesa, conversaram como iguais. O menino observava, sorridente, percebendo algo que os adultos ainda hesitavam em nomear. Naquele reencontro simples, o conde entendeu que o amor, quando nasce da justiça, não precisa ser implorado.
Ele apenas permanece. O retorno dela não foi celebrado com anúncios nem marcado por gestos grandiosos. Aconteceu como acontecem as coisas que realmente importam, em silêncio, com naturalidade, quase como se sempre tivesse sido inevitável. O conde a recebeu sem formalidades, sem discursos ensaiados, consciente de que aquele reencontro não precisava de justificativas. O tempo que os separara havia feito seu trabalho. Ambos estavam diferentes, ambos haviam aprendido. Ela passou a ocupar a casa de outra forma. Já não caminhava com cautela excessiva, nem media cada palavra com medo de errar. Havia firmeza em seus passos, clareza em suas escolhas. Tinha visto outros lugares, trabalhado por conta própria, conhecido dificuldades e pequenas vitórias. Voltava não porque precisava, mas porque queria. E essa diferença mudava tudo. O menino foi o primeiro a se adaptar. Recebeu-a com alegria espontânea, como fazem as crianças que ainda não aprenderam a desconfiar do amor. Mostrou-lhe desenhos, histórias, mudanças no jardim. Ela o ouviu com atenção genuína, percebendo o quanto ele crescera. O vínculo entre eles permanecia intacto, mas agora era mais consciente, mais equilibrado. Ela não substituía ninguém. Ela estava ali por escolha mútua. O conde observava essa dinâmica com cuidado. Havia nele uma tranquilidade nova, conquistada com esforço. Aprendera a ser pai de verdade, a errar e corrigir, a ouvir. O tempo sem ela lhe ensinara que amor não é dependência. Quando se sentavam à mesa, conversavam sobre assuntos simples e complexos, sobre o mundo, sobre decisões, sobre o passado que não podia ser apagado, mas podia ser compreendido. A tensão que antes o cercava deu lugar a algo mais sólido. Não havia pressa. Nenhum deles precisava provar nada. O sentimento, agora livre de amarras, crescia de maneira honesta. Um toque ocasional no braço, um sorriso sustentado por mais tempo. Silêncios confortáveis, cheios de significado. Ainda assim, o mundo ao redor não se transformara com a mesma rapidez. Comentários surgiam, olhares julgadores persistiam. O conde sentia o peso dessas reações, mas já não recuava. Sabia que não poderia controlar a opinião alheia, apenas suas próprias ações. E pela primeira vez, sentia que vivia de acordo com elas. Certa noite, sentaram-se juntos após o menino adormecer. A conversa foi longa, atravessando lembranças, medos, possibilidades. Ele falou do receio de confundir amor com reparação. Ela falou do medo de ser vista apenas como símbolo de redenção. Ambos concordaram que precisariam construir algo novo, sem negar o passado, mas sem viver presos a ele. Foi ali que tomaram uma decisão silenciosa. Caminhariam juntos, mas sem promessas apressadas. O compromisso não seria imposto por culpa, nem por gratidão, nem por expectativa social. Seria sustentado pelo cotidiano, pelo respeito, pela escolha renovada a cada dia. O conde passou a apresentar-lhe o mundo como igual, não mais como alguém protegida por sua sombra, mas como parceira em conversas, decisões, projetos. Ela opinava, discordava, propunha mudanças. Algumas eram aceitas, outras debatidas. A casa tornava-se, pouco a pouco, um espaço verdadeiramente compartilhado. O menino observava tudo com atenção silenciosa. Em sua percepção simples, não havia conflitos morais complexos. Havia apenas a sensação de segurança, de pertencimento. Via o pai sorrir mais, via nela alguém constante. Para ele, isso bastava. O amor adulto, com suas nuances e responsabilidades, ainda era um mistério distante. Com o tempo, o conde compreendeu que aquela história não precisava de um desfecho tradicional para ser completa. Não era sobre apagar erros, mas sobre assumir consequências. Não era sobre redenção pública, mas sobre justiça íntima. Amar aquela mulher significava, antes de tudo, respeitar quem ela se tornara. E ela, por sua vez, entendeu que amar aquele homem não significava esquecer o passado, mas reconhecer o esforço presente. Não se tratava de idealizar, mas de escolher com lucidez. Quando finalmente deram nome ao que sentiam, não houve surpresa. Apenas a confirmação serena de algo que já existia. O amor não veio como resgate nem como perdão. Veio como construção. A casa, antes marcada por ausências, agora era definida por escolhas conscientes. E embora o mundo externo jamais fosse completamente justo, ali dentro havia algo raro.
Uma tentativa honesta de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil, e isso, mais do que qualquer título ou promessa, era o que sustentava aquela família improvável. Palavras. 9 Césius. Você disse, próximo tecelão de contos disse, o futuro não chegou como recompensa, mas como responsabilidade, e nenhum dos dois podia mais fingir que não o desejava. O tempo passou de forma diferente depois que ambos aceitaram o que sentiam. Não houve anúncio, nem mudança brusca na rotina que pudesse ser apontada como marco oficial. Ainda assim, tudo era distinto. A casa já não funcionava por obrigações impostas, mas por acordos silenciosos. Cada decisão carregava a consciência de que agora havia 3 destinos entrelaçados, e qualquer escolha afetaria mais do que um coração. O conde começou a preparar o filho para um mundo que não seria gentil. Falava com ele sobre respeito, dignidade, responsabilidade. Não com discursos longos, mas com exemplos diários. Corrigia quando errava, pedia desculpas quando necessário. Mostrava que a autoridade não precisava de dureza constante. O menino absorvia tudo com atenção curiosa, aprendendo não apenas com palavras, mas com o modo como o pai tratava aquela mulher que agora ocupava um lugar indefinível, nem empregada nem esposa, mas algo profundamente essencial. Ela, por sua vez, construía a própria identidade dentro daquele espaço novo. Participava das decisões da casa, organizava projetos, sugeria melhorias. Não aceitava tudo sem questionar, e isso surpreendia o conde mais do que qualquer gesto de carinho. Ele percebia que o amor verdadeiro não exige submissão, mas presença ativa. Em muitos momentos, era desafiado a rever hábitos antigos, opiniões herdadas, certezas que jamais haviam sido questionadas. O mundo externo, contudo, continuava hostil. A sociedade não aceitava facilmente histórias que escapavam de seus moldes. Convites deixaram de chegar. Antigos aliados tornaram-se frios. Havia quem enxergasse naquela relação uma afronta silenciosa, ainda que ninguém ousasse confrontá-los abertamente. O conde sentia o peso dessas perdas, mas já não recuava. Sabia que manter privilégios à custa da própria consciência era uma forma lenta de destruição. Ela sentia o impacto de outro modo. Olhares julgadores, comentários sussurrados, portas que se fechavam sem explicação. Houve dias em que pensou em partir novamente, não por falta de amor, mas por exaustão. Em uma dessas noites confessou ao conde o medo de ser sempre vista como exceção, nunca como igual. Ele não tentou minimizar, apenas reconheceu a injustiça e afirmou algo simples, que estaria ao lado dela independentemente da decisão que tomasse. Essa promessa, dita sem dramaticidade, fortaleceu algo que já não precisava ser provado. Eles aprenderam que amar também era suportar as consequências juntos, que não bastava sentimento, era preciso ação constante, e essa consciência moldava cada passo. O menino crescia cercado por esse exemplo. Tornava-se observador, sensível às tensões, atento às conversas interrompidas. Um dia, perguntou se aquela mulher ficaria para sempre. A pergunta caiu no silêncio. O conde respondeu com honestidade, que ninguém podia prometer o futuro, mas que algumas pessoas escolhiam permanecer. A criança sorriu, satisfeita com a resposta, como se aquilo fosse suficiente. E talvez fosse. A decisão final não veio em forma de cerimônia, mas de escolha cotidiana. Eles passaram a dividir o mesmo espaço, não apenas por conveniência, mas por intenção. O conde não pediu que ela ficasse. Ela não pediu garantias. Ambos compreenderam que o vínculo que construíam não precisava de rótulos imediatos para ser legítimo. Quando, em uma manhã comum, o conde a apresentou ao filho como parte da família, não houve ensaio. As palavras saíram naturais, quase óbvias. O menino aceitou sem questionar, como se sempre soubesse. Aquela simples frase consolidou algo que levara anos para ser possível. A casa, antes símbolo de poder e isolamento, transformou-se em espaço de reconstrução. Não perfeita, não livre de conflitos, mas honesta. Ali ninguém fingia ser o que não era. Ninguém precisava se calar para sobreviver. O conde compreendeu, enfim, que o amor não o absolvia do passado, mas lhe oferecia a chance de agir diferente no presente. Ela compreendeu
que sua liberdade não era anulada pelo afeto, mas fortalecida por ele. E o menino cresceu vendo dois adultos aprenderem, dia após dia, que justiça começa dentro de casa. A história deles não era exemplo ideal, nem conto confortável. Era imperfeita, marcada por erros graves e reparações possíveis, mas era real. E naquele mundo ainda duro e desigual, isso já era uma forma silenciosa de resistência, porque no fim, o amor não os salvou. Ele apenas os obrigou a ser melhores. Os anos seguintes não suavizaram o mundo ao redor deles. A casa continuou sendo observada, comentada, medida por padrões externos que jamais seriam plenamente satisfeitos. Ainda assim, algo essencial havia se consolidado por dentro. O conde já não buscava aceitação onde sabia que não viria. Havia aprendido, com custo alto, que a coerência pessoal raramente é confortável, mas sempre necessária. O menino crescia rápido. Tornara-se um jovem atento, de fala ponderada e olhar curioso. Observava os adultos com mais compreensão do que eles supunham. Sabia que sua história não era comum, e isso o tornava sensível às injustiças do mundo. O vínculo com aquela mulher, agora figura central em sua vida, não era de substituição, mas de escolha contínua. Ela nunca tentou ocupar um lugar que não fosse seu. Ainda assim, era impossível negar o papel que desempenhara na formação dele. O conde acompanhava esse crescimento com orgulho silencioso. Via no filho aquilo que ele próprio demorara a aprender. Empatia sem ingenuidade, firmeza sem crueldade. Muitas noites, refletia sobre como tudo poderia ter sido diferente se não tivesse sido confrontado pelo amor de alguém que no início ele se recusara a enxergar como igual. Essa consciência não vinha acompanhada de autopiedade, mas de responsabilidade. Ela, por sua vez, tornara-se uma referência fora da casa. Não como símbolo romântico, mas como mulher que escolhera existir por conta própria. Envolvia-se em iniciativas locais, auxiliava outras pessoas em situação semelhante à que vivera, aconselhava com cautela, nunca falava do passado com detalhes, mas sua presença carregava uma autoridade tranquila, conquistada pela experiência. O conde a apoiava sem conduzi-la, entendendo que amor não é direção, mas sustentação. Entre eles, o sentimento permanecia estável, amadurecido. Não havia ilusões de eternidade garantida. Havia compromisso consciente. Sabiam que o passado não podia ser apagado e não tentavam fazê-lo. Falavam dele quando necessário, reconheciam os erros, evitavam romantizações perigosas. O amor que compartilhavam não era ingênuo, era informado. Houve conflitos, momentos de afastamento, discussões sobre limites, expectativas, escolhas futuras. Em alguns desses embates, a diferença de origem ainda surgia como ferida sensível, não porque ela se sentisse inferior, mas porque o mundo insistia em lembrar. Nessas horas, o conde era obrigado a reconhecer que nem sempre sabia como proteger sem dominar. Aprendeu aos poucos a ouvir antes de agir. O jovem, agora quase adulto, foi quem trouxe a síntese inesperada. Em uma conversa simples, disse que aprendera mais observando como eles resolviam desacordos do que com qualquer lição formal. Disse que entendia que amar não era salvar nem possuir, mas caminhar junto, mesmo quando o caminho era incômodo. Aquela fala atingiu os dois com força silenciosa. Perceberam que, apesar de tudo, haviam conseguido algo raro: ensinar sem pregar. A decisão sobre o futuro da casa veio naturalmente. O conde começou a redistribuir responsabilidades, abrir espaços, reduzir práticas que antes aceitara sem questionar, não como gesto heróico, mas como consequência lógica. Sabia que mudanças estruturais eram lentas e imperfeitas, mas também sabia que nada mudaria se ninguém começasse. Ela esteve ao lado dele nesse processo, apontando excessos, sugerindo caminhos, mantendo a lucidez. Quando o conde envelheceu, não deixou discursos grandiosos. Deixou orientações claras, escolhas registradas, compromissos assumidos. O jovem assumiu responsabilidades com seriedade, consciente do legado complexo que herdava. Ela permaneceu ao seu lado, não como sombra, mas como presença sólida. Não precisava de títulos para legitimar sua existência ali.
O vínculo falava por si. A história deles nunca foi confortável de contar. Não cabia em molde simples. Começara com um erro profundo, sustentado por uma estrutura injusta. Não houve redenção completa nem perdão absoluto. Houve sim transformação possível. A diferença entre o início e o fim não estava na ausência de falhas, mas na recusa em continuar ignorando-as. No último dia em que caminharam juntos pelo jardim, já com passos mais lentos, o conde não falou de amor como salvação, falou de responsabilidade. Disse que, se tivesse aprendido algo, fora que nenhum sentimento é válido se não produz mudança concreta. Ela concordou, segurando-lhe a mão não como gesto de dependência, mas de escolha final. A casa permaneceu. O mundo seguiu imperfeito, mas ali existiu por um tempo significativo uma tentativa honesta de fazer diferente. E, em um contexto onde tantos preferem não ver, isso já era mais do que a maioria ousa, porque algumas histórias não existem para confortar. Existem para lembrar que escolhas importam, e que nunca é cedo demais para errar, nem tarde demais para tentar reparar.